Neemias, capítulo 1, tá? Diz a palavra de Deus assim, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Amém? Pode sentar. Deus seja louvado. Quando nós optamos por esse texto, foi um tanto interessante, né? Porque primeiro Deus deu a visão, depois é que Ele foi dar o texto para a gente. E eu vinha orando a Deus: Senhor, qual a palavra para essa noite? E a palavra que Deus me levou foi para essa daqui. Eu não sei se vocês já leram a história de Neemias, mas ela é bastante interessante. Porque quando nós vemos esse texto aqui, nós vamos ver que Neemias, ele não estava em Jerusalém, né? Ele tinha sido levado em exílio junto com o povo de Israel, alguns israelitas, para a Babilônia. E aí, quando ele foi levado para a Babilônia, ele ainda era muito pequeno, ele foi com seus familiares. Então, alguns não foram, mas ele foi levado. Na situação que Neemias se encontrava agora, ele estava muito bem, porque ele estava servindo o rei da Pérsia, né? Então ele era o copeiro do rei. Ele era uma pessoa importante, podemos dizer assim, porque nenhum alimento que chegava até ao rei ficava sem passar por ele. Então aquilo que o rei iria comer, Neemias primeiro experimentava. O que o rei ia beber, Neemias primeiro experimentava. O objetivo de que o rei não fosse envenenado. Então Neemias não estava numa posição qualquer. Ele não era um serviçal qualquer ali do palácio. Ele era alguém que estava muito bem colocado, muito bem posicionado. Era alguém importante. Naquele momento ele era alguém que servia o rei. Cuidava e zelava do rei. Mas diz o texto que ele foi visitado por um de seus irmãos. Mesmo ele estando há muito tempo afastado de Israel, ele nem sequer conhecia Israel, mas ele sabia que Israel era a terra dos seus pais, né? E aí, quando ele tinha interesse em saber do seu povo, ele tinha interesse em saber da sua gente, de como eles estavam. E aí o seu irmão traz notícias para ele. Notícias de que aqueles que não foram levados, que escaparam do exílio, agora estavam em condição de miséria. E Jerusalém estava com seus muros caídos, com as suas portas queimadas. Parece algo não tão relevante para alguém que está num lugar bem, que está numa posição boa. Não é verdade? Porque ele estava numa posição boa. Ele era alguém que as pessoas olhavam e diziam: essa pessoa é importante nesse lugar. Essa pessoa presta um bom serviço. Mas ele tinha um interesse, saber dos seus. E quando ele recebeu essa notícia, diz a palavra de Deus que ele se entristeceu, que o seu coração doeu, que o seu coração se apertou. E ele se afastou para chorar e para lamentar. Ele lamentou, pranteou, chorou e chamou Deus. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 4, que tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! Então o que nós percebemos aqui, esse propósito que nós estamos aqui, 40 dias, num propósito tem fundamento. Nós encontramos na palavra de Deus um homem que se posicionou diante de Deus, quando ele encontrou uma situação difícil, quando ele encontrou uma situação
doída, ele chorou, ele lamentou, mas ele foi aos pés do Senhor e orou. Ele foi aos pés do Senhor e clamou. Ele invocou o Deus dos deuses. E ele só não orou, ele também jejuou. Ele se privou dos alimentos. Ele se colocou numa posição. Ele precisava fazer isso? A situação que ele estava, aparentemente não. Mas ele tinha um coração quebrantado. Sabe o que Deus está procurando em nós? Um coração quebrantado. Um coração que olha para a necessidade do outro e não fica preso apenas na sua realidade, no seu bem-estar, mas olha para o outro e vê a necessidade de orar pelo outro, a necessidade de invocar a Deus pelo outro, a necessidade de clamar o nome do Senhor para que os outros também possam estar abençoados. E ele sentia isso. Por isso diz a palavra de Deus que ele chorou, ele lamentou, mas ele orou e jejuou. E isso ficou incomodando ele. Cada vez que ele se lembrava da situação dos seus, cada vez que ele se lembrava da situação que estava os muros de Jerusalém, paramos e pensamos: quando a gente tem a nossa casa, o que nós fazemos? A gente não constrói um muro? A gente não coloca portões para que as pessoas não entrem, que o ladrão não chegue, para que a nossa casa fique guardada e protegida? Não é isso que a gente faz? E diz o texto aqui que Jerusalém estava com os seus muros derribados e suas portas queimadas. Para Jerusalém, isso era uma situação de desonra. Ela estava desprotegida, porque naquela época as nações elas construíam grandes muros de proteção. Mas naquela situação que Jerusalém agora se encontrava, ela estava desprovida de proteção. Ela era motivo de desonra para as outras nações, que olhavam para ela e diziam: uma cidade desprovida de proteção. Era um lugar de desonra. Era um lugar de dor. Aquelas pessoas, diz o texto, que elas estavam em miséria. Aí a gente para e pensa, olhando para um sentido espiritual: quantas pessoas chegam a essa casa com seus muros derribados? Quantas pessoas chegam a essa casa com seus portões queimados? Jesus está chamando para uma restauração. Jesus está chamando para uma reconstrução. Jesus está chamando para uma obra. Nós estamos em obras. Hoje é o 17º dia desta obra. Jesus está chamando para essa obra. Porque o Senhor quer, no lugar de desonra, Ele quer trazer honra. No lugar de vergonha, Ele quer trazer alegria. Ele quer trazer paz. Ele quer trazer vitória. A palavra de Deus diz assim, olha, eu marquei uns versículos para nós observarmos bem. Que o Neemias, ele foi servir o rei da Pérsia, diz o texto. Ele foi servir, mas todas as vezes que ele servia o rei, ele servia com alegria. Mas naquele dia ele chegou perante o rei e havia nele um semblante de tristeza. Havia nele um semblante descaído. Não era mais a mesma alegria, não era o mesmo encantamento de servir o rei. Não por conta do serviço, mas por conta daquilo que ele tinha dentro dele. Da tristeza que ele estava sentindo pelo seu povo. E o rei percebeu isso e falou com ele. E o rei quis saber por que ele estava entristecido. E ele parou um momento e fez uma pequena oração. E ele apresentou a sua notícia ao rei, dizendo que a terra dos seus pais, dos seus antepassados, estavam naquela realidade, com muros caídos, com portões queimados, com o seu povo em miséria. E ele disse: se agradar ao rei, mande que eu vá ajudar.
e que eu possa mudar a realidade do meu povo, que eu possa consertar os muros. E se for do agrado do rei ainda, que o Senhor escreva cartas aos governadores, para que eles possam doar madeiras para que os portões sejam construídos. Olha outro ponto que nós chegamos. Para que algo seja construído, algo seja feito, há necessidade de que se semeie. Ele precisava ir até Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, mas não havia possibilidade de construção se não houvesse semeadura, se não houvesse a madeira. Então havia necessidade que não só ele fosse, mas a necessidade que outros participassem desse projeto. Então ele chama o rei para uma realidade. Há uma necessidade de reconstruir os muros da minha terra, há uma necessidade de repor os portões, mas há uma necessidade também de que alguém semeie nesse projeto. Há uma necessidade que alguém também se levante e que contribua junto comigo e que some junto comigo. E o rei entendeu isso. O rei se agradou disso. Porque a obra de Deus é feita assim, irmãos. Não adianta o pastor lutar, a pastora lutar sozinho. Se nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, não juntarmos com eles, não somarmos com eles, a obra vai ser feita. Mas com muito mais dificuldade, com muito mais batalha. Mas quando o povo se junta, quando o povo está no mesmo coração, no mesmo propósito, a obra cresce, a obra acontece. E foi isso que Neemias entendeu. Ele percebeu, olha, eu posso ir, rei. Eu preciso da sua autorização. Eu preciso que o Senhor me permita. Mas eu preciso também que o Senhor levante condições para que eu tenha o recurso para realizar essa obra. E ele foi. Diz o texto que ele foi. Só que quando ele chegou em Jerusalém, ele já não chegou ali tentando fazer a obra, não. Diz o texto que ele ficou 3 dias em Jerusalém. E ele não falou com ninguém. Ele saiu andando por Jerusalém, observando tudo. Ele saiu observando ponto a ponto de qual era a realidade. Presta atenção numa coisa. Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para uma grande obra. Mas você precisa olhar qual a situação. Você precisa saber em que ponto Deus quer tratar com você. Onde existem problemas que precisam ser tratados. Onde existem problemas que precisam ser curados. Onde existem situações que precisam ser limpas. Nós estamos fazendo 40 dias. Jejum, oração, estudo da palavra. Mas onde é que você está apresentando diante de Deus? O local de construção, de obra. Esses dias, eu acabei de dizer para o pedreiro alguns dias atrás, tá bom já. Ainda tem coisa para fazer lá em casa. Mas tá bom já. Por quê? Obra incomoda. Obra incomoda, não incomoda? Estressa. É poeira que levanta. É barulho. É coisa aqui fora do lugar. E vai chegando um dia que você fala, nossa, que hora que isso vai acabar? A obra que Deus está fazendo em nós precisa incomodar. Se não está te incomodando, vai ver. Tem que incomodar, irmãos. Tem que doer. Está pensando que é fácil ser mestre de obra? Vem aqui caracterizado, ó. Porque você pisa em coisas que às vezes machuca teu pé. Coisas que podem acertar a sua cabeça. Cadê o capacete? De proteção. Não é? E ele saiu sondando, saiu verificando qual era a realidade. Não falou com ninguém. Não comunicou com ninguém, apenas saiu sondando, olhando, fazendo um mapeamento de qual era a realidade de Jerusalém. Depois que ele já estava com tudo definido, diz o texto que ele não declarou coisa alguma para ninguém. Ele simplesmente foi fazer um mapeamento. E depois que ele fez o mapeamento, agora eu vou no texto, no versículo 17, aí ele voltou. Versículo 17 do capítulo 2. Aí ele voltou e disse assim, juntou todo mundo, depois que ele foi lá, e disse assim,
Estais vendo a miséria em que estamos? Estais vendo a miséria em que estamos? Apontou a Jerusalém. Jerusalém está assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei como boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos. Aleluia. Sabe o que a gente percebe aí? Neemias não chegou lá no desespero. Vamos embora reconstruir esse muro. Vamos embora mexer nisso. Ele não chegou assim. A primeira coisa que ele foi fazer, depois de fazer o mapeamento, foi construir pontes. Construir pontes. Por quê? E aí eu estou dizendo, não são pontes materiais. Eu estou dizendo de pontes de relação, de criar vínculo um com os outros, de trazer as pessoas para esse mesmo propósito, de trazer as pessoas para esse mesmo objetivo. Primeiro ele verificou, primeiro ele fez o mapeamento, depois ele chegou e colocou todos à parte. Olha, essa é a realidade. Isso é o que nós temos, mas nós não precisamos viver assim, nós não precisamos continuar assim. Existe possibilidade de mudanças, e eu não estou aqui na minha própria força, eu não estou aqui com as minhas próprias mãos, porque Deus está nesse negócio, porque Ele colocou graça em mim diante do Rei, para que eu pudesse estar aqui e com suprimento e com a semeadura, para que essa obra seja realizada. Nós precisamos disso. Essa igreja precisa abraçar a obra. Essa igreja precisa abraçar esse reino. Construir pontes. Primeiro as pontes. Depois que existe isso, depois que existe essa unidade, do mesmo objetivo, do mesmo propósito, com o coração em Deus, aí sim a missão pode acontecer. Se tem unidade, se o propósito está ligado com Deus, Deus está no negócio, a obra vai acontecer. Se vai aplaudir, aplaude, porque Jesus é merecedor, eu não. Se vai aplaudir, aplaude, vai dizendo glória, vai dizendo aleluia, diga Deus é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Mas só que tem um detalhe, meus irmãos. O porém que parece bonito até aí, né? Até aí é fácil. Só que tem um detalhe. Toda vez que você se levanta, o diabo também se prepara. Tu vai para a guerra, ele se posiciona. Ele se posiciona. Nós estamos com 17 dias. Eu nunca vi como um chá que a minha mãe faz fica cheiroso. Nunca vi. Eu posso ficar, tem dias que eu não tomo café. E eu vou embora, mas eu nunca vi o bendito do cheiro do chá que vai lá no quarto e entra nas minhas narinas. É impressionante. Eu posso estar na escola ou em outro lugar, não estou em jejum. E eu não lembro de pessoas me oferecendo alguma coisa para comer. Mas estar em jejum, tem sempre alguém com um negocinho, né? Para oferecer. Toda hora. Começa por aí. Fora as situações, né? Que surgem. Com alguém usado pelo diabo. Um instrumento enviado, né? Muitas vezes para roubar tua paz, para roubar tua paciência, para testar o teu limite. Você vai, glória a Deus, né? No trânsito, os negócios que acontecem. Porque não é simples quando a gente se posiciona.
Porque do mesmo jeito que você se levantou, existe outro que se levanta. O texto diz assim, que depois que o povo disse para ele, olha, nós vamos. Nós estamos no mesmo propósito. Nós estamos no mesmo objetivo. Levantaram-se 3. Sambalate, Tobias e Gesem. E disseram para eles assim, ó. Zombaram deles. Desprezaram. E disse para ele assim, que é que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Alguém já chegou para vocês e falou assim, para que 40 dias de jejum? Para que você vai 6 horas da manhã orar toda segunda, quarta e sexta, pastora? Pastora, 40 dias de jejum? Para que você está fazendo isso? Para com isso. Quantas vezes a gente escuta? Para que você vai na igreja? Para que você está todo dia lá na igreja? Para que você está sempre nos cultos? Por que você tem que gastar o domingo na igreja? Quantas vezes você escuta isso? Quando alguém se posiciona, o diabo se levanta. O diabo se levanta para dizer que você não vai conseguir. O diabo se levanta para dizer que você é incapaz. O diabo se levanta para dizer que você é fraco. O diabo se levanta para dizer que você não tem condição. O diabo se levanta para dizer que você não tem padrinho. O diabo se levanta para dizer que você não é habilitado. O diabo se levanta para dizer que você não vai vencer. Mas Deus se levanta para dizer assim, a sua vitória está nas minhas mãos. Olha só, capítulo 4 diz assim, versículo 1, que quando esses 3 souberam que Neemias começou a obra, que a construção do muro começou, que as pessoas estavam envolvidas nessa construção, ele chegou irado e disse essas palavras: que fazem esses fracos judeus? Não é para tirar do sério? Que fazem esses fracos judeus? Quantas vezes você já escutou isso? Essa daí, esse daí, não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar em nada. O que está se metendo com isso? Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Vão fazer a isso? Estão se permitindo a isso? Sacrificarão? Vão fazer 40 dias de jejum? Vão orar 40 dias? Vão estudar 4 capítulos da Bíblia, do livro de Salmos por dia? Tanta coisa para fazer, vão perder tempo lendo 4 capítulos? Olha o diabo falando. Vamos mais para frente. Darão cabo da obra num só dia? Vão vencer essa obra em um dia só? Vão vencer todas as batalhas? Vão conquistar tudo que estão buscando em Deus numa campanha só? Num propósito só? Vamos mais. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, aí ele disse assim, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedras. Ou seja, tá bom, ainda que vocês conquistem algumas coisas, ainda que vocês realizem algumas coisas, não vai prevalecer. Já já é fogo de palha. Já já isso tudo acaba. Já já esse incêndio acaba. Já já essa chama vira cinza, desfazendo-se. Quantas vezes desfizeram de você? Eu quero te dizer que Jesus olha para você, e cada vez que Ele olha para você, Ele vê um vencedor. Cada vez que Ele olha para você, que você acorda, Ele diz: minha filha, meu filho acordou para vencer hoje. Minha filha, meu filho acordaram hoje e vão ser vitoriosos naquilo que eu propus para eles. Se tem alguém que acredita em você, é o Deus Pai Todo-Poderoso. Tem uma
uma coisa que eu quero para te dizer: olha, você é obra do Senhor, você está em obra, e o mestre de obra que está trabalhando em você é Jesus Cristo. Quando a gente tem uma casa sendo construída, o engenheiro vai lá e coloca a placa, né? Para identificar quem é o engenheiro, né? Esses dias a pastora falou que estava dando um probleminha aí na obra, né? Aí lá vem a engenheira passando em vistoria e diz: não te mete aí não, porque a obra é para ser assim. Isso é aqui, isso é ali, e não é assim. Sabe o que acontece? Sabe quem é o engenheiro da sua vida? Sabe quem é? É o Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele que vai dizer onde a fundação tem que ser colocada. Você tem a marca, você não é qualquer um, não. O teu engenheiro não é qualquer um, não. Você tem uma placa em você. E a placa que tem em você é do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é onipotente. O Senhor dos senhores. Ele sabe. Ele sabe o fundamento correto para você. Ele sabe qual é a base correta. Não adianta vir aqui um pedreirozinho qualquer e dizer que a fundação que Deus disse que é para estar ali, ele vai colocar aqui, porque Deus não mandou colocar aqui, Deus mandou colocar ali. E se precisar cavar profundo, cada vez mais profundo, e se isso for necessário, vai ter que ser cavado. Mas quando terminar, a obra vai ser perfeita, e pode vir o tremor que for, ela não vai ser abalada. Porque o teu engenheiro está nesse projeto. Aleluia. Aleluia. Diz aqui o nosso texto que eles se levantaram. Mas isso não abalou. Não abalou Neemias. Porque quando eles se levantaram, Neemias foi para Deus e apresentou diante de Deus. E seguiu com a obra, porque a obra que Deus está fazendo, ela não para. O homem quer impedir, o homem quer mandar parar, mas Deus segue trabalhando, porque tem uma placa do engenheiro. Diz o texto, assim, no versículo 6 ainda do capítulo 2. Assim, porque a obra segue, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essa força não vinha deles. Eu quero te dizer que a força que você tem para continuar nesse projeto, a força que você tem para continuar nesse propósito, essa força vem de Deus. E Deus vai te levar até o final. Deus vai te levar até que a bênção esteja completa, até que a obra esteja completa. Deus vai te levar lá. Os muros estavam caídos, os muros estavam destruídos, mas Deus levantou um povo. Deus está te levantando para levantar os muros na sua casa, para levantar os muros na sua família, para levantar os muros dos seus vizinhos, para levantar os muros nos seus colegas de trabalho, para levantar os muros onde você colocar os seus pés, porque Ele está te escolhendo para isso. Assim como Ele chamou Neemias, Ele também está te separando para isso. É simples? Não. Mas o Senhor está fazendo. Depois de levantar, diz o texto aqui, ó, no capítulo 4, versículo 6, para a gente avançar um pouquinho. Capítulo 4, versículo 6, não, 7. Diz assim: ouvindo Sambalate, já estava no muro como, gente? Toda a área, toda a extensão, 2.600 metros, se eu não estou errado, de muro. Uma parte foi reformada e outra construída mesmo, porque estava destruído. Mas diz o versículo 7 assim, ó: ouvindo Sambalate e Tobias e os adonitas que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas,
ficaram sobremodos irados. Isso é um ponto importante. O que eles começaram a fazer, gente? A fazer o quê? A fazer o quê? A fazer o quê? Fechar as brechas. Eles começaram a fechar as brechas antes mesmo de colocar portões. Por quê? Numa situação de guerra, o óbvio é que o invasor vai entrar por onde? Não. Pelos portões. Então, naturalmente, você vai botar vigília onde? Onde? Os portões. Porque numa situação de guerra, a situação óbvia é que eles vão tentar arrebentar os portões para entrar. Porém, quem está tentando entrar na surdina não vai procurar portões, né? Não vai procurar portões. Ele vai procurar as brechas. Satanás está procurando as brechas para entrar nas nossas vidas. E Deus está mandando a gente fechar as brechas. O inimigo podia encontrar acesso e invadir Jerusalém. Mas quando Neemias diz, olha, vamos fechar as brechas antes de colocar os portões. Aí os inimigos ficam frustrados, porque o meio para eles acessarem Jerusalém agora é via portões. Diz a palavra de Deus, no versículo 13, que Neemias, ele organizou uma forma de fechar essas brechas. Por quê? Quando o inimigo soube que o muro estava em andamento, e Neemias mandou fechar as brechas, eles se iraram de uma maneira tão grande que quiseram atacar. E eles precisaram tomar espadas em suas mãos. Com uma eles trabalhavam, com outras eles seguravam a espada. E Neemias fez uma organização. Ele fez uma organização assim, ó, no versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Quando nós nos posicionamos para fechar as brechas, nós precisamos nos organizar. Foi isso que Neemias entendeu. Colocou um grupo para ficar em determinados lugares com as suas famílias. Porque aí, além deles fecharem as brechas, eles também protegiam os seus. Qual é a palavra, minha gente? Qual é a espada? A espada é o quê? O que é a espada, pastora? A espada é o quê, igreja? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos alicerça, é ela que nos dá base. Porque se eu só oro e não tenho uma estrutura, um alicerce que é a palavra de Deus, com base em quê que eu estou sustentando a minha fé? Então ele colocou organizado em grupos, com as suas famílias, porém com uma mão trabalhava e a outra mantinha a espada. Para onde você for, essa espada precisa estar na sua mão. Onde você estiver, essa espada precisa estar na sua mão, porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai sustentar a sua vida, a sua casa. Ela não pode sair da sua mão, independente do lugar onde você esteja, da obra que você esteja fazendo, a palavra precisa estar empunhada em suas mãos. Porque é ela que traz a proteção na sua vida. A organização, quando a gente fecha as brechas, você se põe em vigilância. Você estuda a palavra e você começa... E a palavra de Deus está dizendo que essa é uma postura do cristão. A palavra de Deus está dizendo que eu devo ter esse modo de pensar. A minha mente é a mente de Cristo. Da minha boca, palavras
torpes, ou palavras que não edificam, não podem sair. Com base nisso aqui, eu vou vigiando. Eu vou vigiando o meu andar, eu vou vigiando o meu pensar, eu vou vigiando o que eu ponho diante dos meus olhos. Até na televisão, vigilância. Com quem eu ando. Quem são as pessoas que andam comigo? Um outro ponto, paciência. Paciência. Eu lembro que toda vez que alguém fala para mim assim, Senhor, me dê paciência, eu já digo logo, vai vir tribulação. Porque a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Então, quando a gente está nesse processo de fechar as brechas, você vai trabalhar vigilante. Vai orar. Vai pedir discernimento do Espírito Santo. Mas vai trabalhar paciência. E firmeza. Fechar as brechas passa por esses 3 pontos. Vigilância, paciência, firmeza. Tem dia que eu acordo, eu penso assim, sério que eu vou ter que ir lá orar agora às 6 horas? Posição. Tem hora o corpo não quer. Mas nós temos que passar patrolando o nosso corpo. Firmeza. Porque a vontade do corpo às vezes é para nos derrubar. Mas quando a gente se posiciona, eu vou assim mesmo. Você está tendo firmeza. Eu lembro que o primeiro dia eu coloquei o celular para despertar. Ele não despertou, deu um problema nele. E eu só abri. O Espírito Santo me acordou. Não despertou, eu só abri um olho para vigiar. Falei, tá claro. Abri o celular. Era 6h20 e alguma coisa. Perdi. Aí pensei, não, eu vou. Porque se eu não me posiciono agora, eu não vou nunca. A gente precisa passar por cima da gente, muitas vezes. Firmeza. E para concluir, agora é isso que eu vou falar. Quando as brechas estão fechadas, nós adquirimos confiança. Quando as brechas estão fechadas, nós adquirimos confiança e esperança. Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra, como está ali, aquele que começou a boa obra, em minha vida, ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele só vai parar quando esta obra estiver concluída. Ele só vai parar quando essa obra estiver finalizada. Porque foi isso que aconteceu. Deus levou Neemias e aqueles que seguiram com ele até a conclusão daquele muro. Satanás se levantou. Satanás vai se levantar contra a sua vida? Vai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que está com você é muito maior do que a força de Satanás. E você vai chegar no final vitorioso. Mas você precisa se posicionar com vigilância, com firmeza, com paciência e confiando que aquele que está contigo é maior do que aquele que está lá atrás de nós. Fique em pé. Tá bom para hoje. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Nós estamos em obra. O Espírito Santo está em nós. Ele está cavando. Ele está colocando massa. Ele está com um carrinho para carregar tudo que não presta para longe de nós. Ele quer fazer um concreto de firmeza na presença dele. Feche os olhos e comece a falar com esse Deus. Eu quero ouvir sua voz. Vai dizendo para esse Deus que você quer que essa obra seja feita na sua vida. Reconheça a sua necessidade. Reconheça a sua necessidade que esse engenheiro chegue na sua vida. Que esse mestre de obras chegue na sua vida e faça uma mudança. Que ele mexa nos seus alicerces, nas suas bases. Que ele troque de lugar, de repente, a fundação. Ele está aqui esta noite. Meu Deus, estão aqui essas pessoas diante de ti. Nós ministramos a sua palavra, Senhor.
E assim como o Senhor fez com Neemias, o Senhor também está aqui para tratar com cada um de nós. Meu Deus, começa a alcançar essa mulher, este homem, esse jovem, essa pessoa que está aqui. Cada um deles está apresentando diante de Ti as suas brechas, apresentando diante de Ti as suas fragilidades, as suas necessidades, ó Senhor, os seus muros caídos. Mas eu tenho certeza de uma coisa: onde o Senhor colocar a mão, vai ficar obra perfeita, meu Deus. Começa a derrubar essa parede e construir uma nova, meu Deus, uma nova parede na emoção dos seus filhos, no coração. Meu Deus, começa a trazer para essa família, essa casa que está com seus muros caídos, meu Deus, em nome de Jesus, uma família restaurada, uma família edificada, uma família sem brigas, sem discussões. Meu Deus, começa a trazer para essa pessoa que tem se afastado de Ti, oh meu Deus, uma animosidade, um avivamento. Espírito Santo, comece a agir em cada área dessa pessoa, onde há necessidade de ser tratado, e vai edificando, oh meu Deus, uma obra nova, uma parede nova, oh, vai colocando as massas celestiais que vão tapando esses buracos, que vão tapando, meu Deus, essas brechas onde o inimigo tem encontrado acesso, para afastar essa pessoa da sua presença, para roubar dessa pessoa vitória, para roubar dessa pessoa alegria, para roubar dessa pessoa intimidade contigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, faz tua obra em nós, faz tua obra em nós, Senhor, faz tua obra nessa igreja, na vida dos teus filhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome. Aleluia. Vai dizendo: faz, Jesus. Faz, Jesus. Faz, Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Se tiver parede para cair, põe a marreta, põe abaixo. E me faz uma nova criatura na sua presença. Me faz um vaso novo para o Senhor. Liberta essa vida, Senhor. Liberta essa pessoa. Transforma essa pessoa. Faz, Senhor, um vaso novo transformado. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda vaidade espiritual. Tira, meu Deus, tudo aquilo que leva ele para longe de Ti. Tudo aquilo que leva essa pessoa para longe de Ti. Faz uma grande obra, meu Deus. Faz uma grande obra. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Levanta a sua mão e diga assim comigo: eu estou em obras. Eu não vou criar impeditivos para que o Espírito Santo complete essa obra em mim. Há em mim uma placa do engenheiro Jesus Cristo, e nada pode abalar esta obra. Eu vou prevalecer firme na presença do Senhor. E eu me comprometo em fechar todas as brechas para que eu seja mais que vencedor, em nome de Jesus.